Aqui diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte muito alto. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo habitar. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Vocês podem se assentar. Essa escritura é uma escritura muito especial que está registrada nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta e detalha este acontecimento, onde Jesus chama essas 3 testemunhas. E é tão rico as escrituras, como nós temos visto em nossas lições, os detalhes que estão contidos nessas passagens bíblicas, é tão rico que nós poderíamos gastar anos falando de um verso, de poucos versos nós teríamos tanto assunto para falar. Mas nesta noite nós queremos dar uma olhada nisso, ver o que o profeta disse a respeito dessa cena. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que esta cena, ela apenas foi algo simbólico que Deus fez. Deus fez isso como uma pequena demonstração de algo que ele faria no futuro. Então, são símbolos que aparecem aqui. Era literal, realmente era Moisés literal, era Elias literal, realmente apareceu uma nuvem, mas isso simbolizava algo muito maior que Deus faria. Moisés representa um grupo de pessoas, que são aqueles que dormiram no Senhor. Elias representa aqueles que serão transladados sem provar a morte. Então veja que fala de um evento muito maior que estava no futuro. E o profeta fala sobre isso em várias mensagens. E se você perceber no último verso do capítulo 16 de Mateus, Jesus tinha dado uma promessa. Você voltar aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, volta no último versículo do capítulo 16 de São Mateus. No último versículo, depois que aconteceu ali de Pedro dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, e Jesus prometeu a ele que ele teria a chave do reino. E a chave do reino era o batismo no nome de Jesus, que também estava no futuro, que também era simbólico. Então, no final, ele ainda joga mais esta coisa aqui para embolar a mente deles, né? Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele havia dado essa promessa. E logo no capítulo 17, essa promessa se cumpre. E aí, claro, começaram com conjecturas. Eles começaram a entender que Jesus retornaria, iria embora e retornaria outra vez, e que tinha alguém ali, ou alguns ali, que ficaria vivo até a sua segunda vinda. Mas não foi isso que Jesus disse. Contudo, a sua palavra se cumpriu da maneira que ele disse. Não é? Então, logo no próximo capítulo, já se cumpre a promessa que ele deu, que era, ele prometeu que estavam alguns ali, e eram 3, que ali estavam os 12 reunidos, mas daqueles 12, apenas 3 foram privilegiados de ver o ensaio, uma prévia, não é? Uma prévia daquilo que aconteceria. Mas quando eles viram, eles viram em forma simbólica. Eles não viram o evento em si, não é verdade? Eles viram Moisés, eles viram Elias, eles viram a nuvem, eles ouviram a voz, eles viram a glória de Deus, mas eles não viram o que aquilo simbolizava. Não é? Diferente de nós, que estamos aqui vislumbrando a coisa real, nós estamos aqui prestes a ver os santos literais ressuscitarem, acredito eu, que estamos olhando para a cara daqueles que serão transladados, né? Eu devo ter me esbarrado com alguns por aí. Quem é? Não dá para saber, mas que eles estão aqui no nosso meio, então. São pessoas especiais, não é?
Esses dias eu peguei um Uber e o rapaz começou a falar de OVNIs e tal, e ele falando de OVNIs. Eu falei, olha, OVNIs, eles estão entre nós, mas o maior segredo é que eles estão dentro de pele humana. Eles são seres extraterrestres, mas eles estão dentro de ser humano. Nós somos os extraterrestres. Nós somos extra, quer dizer, de além da Terra. Nós viemos do céu. E nós vamos voltar para o céu e vamos voltar para a Terra, não é? Esta é a promessa de Deus. Então, aqui, ele leva 3 apenas para ver tudo aquilo acontecer. Não é? E o profeta, com sua maestria de profeta, ele detalha isso para nós. Eu estou falando de adoção nesta noite. Eu estou falando de adoção. Olha que história bonita. Então, ele diz aqui, ó, a sua promessa para Pedro, Tiago e João foi cumprida. Estava falando aqui de Mateus 17. É verdade? Porque ele disse, há alguns aqui entre nós que não provarão da morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu poder. E eles viram um ensaio daquilo. Olha, viram um ensaio, quer dizer, uma prévia, né? Um pequeno ensaio. Eu gostaria de dizer outra coisa. Depois que Jesus morreu, foi sepultado, em São João, capítulo 21, verso 20, alguns críticos começaram lá nos dias antigos a dizer, como nós vamos ver aqui nas nossas lições, e nós vamos esclarecer isto, lá em São João, capítulo 20, 21, Jesus havia se encontrado com os seus discípulos, havia lhes dado peixe para comer e pão sobre o fogo, enquanto eles foram até a margem do rio. João havia se inclinado em seu peito, e Pedro fez uma pergunta e disse, o que vai acontecer com este homem? Olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Jesus fez uma promessa. Ó, há alguns aqui que não vão morrer até que vejam a minha vinda. Certo? Aí ele pega só 3 dos 12 e ele mostra essa vinda de uma maneira bem resumida, bem compacta, não é? Mas entre esses 3, Deus escolhe um para detalhar tudo para ele. Então, olha como que é. Deus é um Deus de particularidades, é um Deus de soberania. O que eu gosto de Deus é que Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Porque se Ele não pudesse fazer o que Ele quer, Ele não seria Deus, irmãos. Se Deus tivesse limitado, que você tem que fazer algo para Ele te abençoar, então Ele não seria Deus. Deus é Deus porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele pensar alguma coisa, Ele vai lá e faz, e ninguém pode falar nada. Se Ele fez você um vaso para a desonra, você vai ser um vaso para a desonra, não tem o que fazer. Mas se Ele te fez um vaso para a honra, também ninguém pode fazer nada. E Paulo disse, quem pode contestar a Deus? Ninguém pode. Pode o vaso dizer para o oleiro, por que me fizestes assim? Não é? Isso nos dá um descanso, não é? Isso nos dá um descanso. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos ser o vaso que Ele nos fez. Não é?